Buenas, então. Tudo bem por aí? Como é que vai os trabalhos, os estudos? Tudo em dia? Então, vamos para mais uma aula, então, continuando o nosso assunto sobre a geometria plana. Na aula de hoje vamos começar a estudar áreas e perímetros, então, do quadrado e do retângulo. Começando com o retângulo. Então, retângulo. Todo quadrado é um retângulo, né? Então, o quadrado, então. Como todos sabem, o quadrado então, é um quadrilátero regular formado por quatro lados congruentes. Congruentes quer dizer que eles têm a mesma medida aqui, né? E por quatro ângulos internos de 90 graus aqui, né? 90 graus aqui. Os quais são chamados de ângulos retos. Então, para calcular a área do quadrado, eu vou usar essa fórmula aqui. A de área igual a lado vezes lado. Ou a área vai ser igual a L vezes L, vai dar L ao quadrado, certo? Já o perímetro é a soma dos quatro lados aqui da figura, do quadrado. Como as medidas dos lados são iguais, então o perímetro do quadrado é P igual a 4 vezes o lado. Né? O lado tem a mesma medida, então não precisa ficar somando L mais L mais L mais L. Né? Vai direto na fórmula do perímetro. Exemplo prático, então. Um terreno quadrado com lados medindo 12 metros. Calcular a área desse terreno. Então, aplicar a fórmula aqui, né? Que é lado vezes lado. Então, a área vai ser igual a 12 vezes 12. A área vai ser igual desse terreno, então, 144 metros quadrados. Então, por que é M na 2 aqui, M ao quadrado? Porque estamos trabalhando com duas dimensões, né? Comprimento e largura, né, no caso, é duas, ou seja, com figuras em 2D, duas dimensões. Né? Por isso que sempre, quando calculo a área, vai ser em metros quadrados, ou centímetros quadrados, ou milímetros quadrados, depende da unidade. Aqui é metro, então metro quadrado. Letra B, calcular o seu perímetro. Então, vou calcular o perímetro, o P, quando L vale 12 metros. Então, aplicando a fórmula aqui, no perímetro, que é P igual a 4 vezes o lado, então, P igual a 4 vezes 12, 4 vezes 12, vai ser 48. Então, o perímetro desse terreno é 48 metros quadrados. Porque o perímetro é a soma do contorno só, né, do quadrado. Exemplo 2. Comprei um tapete quadrado onde sua área mede 0,81 metros quadrados. Quanto mede o lado desse tapete? Então, eu quero descobrir o lado. Né? Eu já tenho a área aqui. Então, eu vou usar a fórmula aqui da área do quadrado, que é área igual ao lado vezes lado. Aqui eu só troquei de lado, virei a equação, né? Para ficar no lado, na mão certa aqui para calcular. Então, fica L vezes L igual a 0,81. L vezes L, aqui na multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Por exemplo, que é 1, aqui é 1, então vai dar L ao quadrado. L ao quadrado igual a 0,81. E a operação inversa da potenciação, que aqui é a potenciação, vai ser a radiciação, a raiz quadrada. Então, L igual a raiz quadrada de 0,81. Então, a medida do lado vai ser 0,90 metros, ou 90 centímetros, né? Então, a medida do lado do tapete é 0,90 metros ou 90 centímetros. Perfeito? Exemplo 3. O perímetro de um quadrado mede 28 centímetros. Quanto mede o lado desse quadrado?
Então, agora eu tenho o valor total do perímetro, né, que é a soma dos 4 lados, e quero descobrir quanto vale o lado desse quadrado. Então, também aplicando a fórmula do perímetro, aqui que P igual a 4 vezes L, aqui também eu inverti ela, né? 4L igual a 28. Então, o 4 aqui está multiplicando, e a operação inversa vai ser a divisão. Então, L igual a 28 dividido por 4. L vale 7. Então, o lado desse quadrado mede 7 centímetros, certo? Se você tirar a prova real, 4 vezes 7, 28, que vai dar o perímetro aqui, que é a soma dos 4 lados. Exemplo 4. Numa sala de jantar, medindo 3 metros de largura, será colocado piso de porcelanato de tamanho 40 centímetros por 40 centímetros, cada peça do porcelanato. Quantas peças aproximadamente de porcelanato serão necessárias para a colocação deste piso? Então, primeiro eu vou calcular a área da sala, né? Que é o lado vale 3 metros, aplicando a fórmula aqui da área do quadrado, área igual ao lado vezes lado. Então, a área igual a 3 vezes 3, a área então vai ser 9 metros quadrados até essa sala de jantar. Agora, para saber quantas peças de porcelanato eu vou colocar aqui dentro, eu tenho que calcular primeiro a área de um porcelanato, né? Só que o porcelanato está em centímetro. Então, vamos transformar para metros aqui, para ficar mais fácil o cálculo, já, para sair na unidade de metros quadrados. Então, o que eu vou fazer? Um metro tem 100 centímetros, então eu vou dividir 40 centímetros dividido por 100, que vai dar, então, ao lado do porcelanato, ele mede 0,40 metros. Agora eu vou calcular a área desse porcelanato, que é lado vezes lado. Então, a área é igual a 0,40 vezes 40, a área vai ser igual a 0,16 metros quadrados. Então, cada peça do porcelanato tem 0,16 metros quadrados, né? Então, agora eu vou responder a pergunta lá, que é quantas peças de porcelanato são necessárias. Então, eu vou pegar a área da sala, aqui, a área total da sala, que é 9 metros, né? E vou dividir pela área total de um porcelanato. Então, vai ficar 9 dividido por 0,16, que vai dar aproximadamente, né, 56,25 porcelanatos. Mas aí tu não vai comprar um pedaço de porcelanato, então arredonda para cima aqui. Então são necessários aproximadamente 57 peças de porcelanato para colocar nessa sala aqui de 9 metros quadrados. Perfeito? Então agora tem as questões aqui para resolver referente ao quadrado, então. É cálculo de área e de perímetro, então. Tá? É só tirar os dados do problema aqui, daí você aplica as fórmulas. É bem prático de resolver. Tem as respostas aqui, você confere as respostas. Né? Certo? Tem 5 questões. Então. Essa questão 5 aqui eu não coloquei a resposta. Né? Deixei para vocês fazer o cálculo aí e ver se faltou dinheiro ou se sobrou aí quanto, certo? Esse problema aqui eu inventei aqui. Então vocês calculam aí. Vamos ver se vai bater com a resposta que eu vou enviar na próxima aula. Agora vamos trabalhar com a área e o perímetro do retângulo, então. O retângulo também é um quadrilátero formado por 4 lados, né? 2 verticais, que as verticais que são a altura, e 2 na horizontal, que são a base ou o comprimento. Aqui a altura também pode ser chamada de largura, mas matematicamente se usa base para o comprimento e H para a altura, certo? Da mesma forma, também ele tem 4 ângulos retos aqui, né? Internos aqui, né?
ângulos de 90 graus. Então, como é que eu faço para calcular o perímetro? Como ele tem dois lados de mesma medida, dois lados diferentes, né? Então, o perímetro vai ser 2 vezes a base, ou o comprimento, mais 2 vezes a altura, ou a largura, certo? E a área do retângulo, então, para calcular a área do retângulo, é a base vezes a altura. Então, o A maiúsculo representa a área, o B minúsculo a base e o H minúsculo a altura, então, certo? Exemplos. Número 1. Uma sala de aula tem as dimensões medindo 8 metros por 6 metros. Calcule. Letra A. A área desta sala. Então, quero descobrir a área quando a base vale 8 metros e a altura vale 6 metros. Aplicando a fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura. Então, a área vai ser 8 vezes 6, que é igual a 6 vezes 8, ou 8 vezes 6, 48 metros quadrados. Então, a área dessa sala de aula é de 48 metros quadrados. Qual é o perímetro dessa sala de aula? Então, perímetro, né? Eu vou calcular usando a fórmula do perímetro aqui, P igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Como eu sei que a base é 8 e a altura vale 6, então primeiro eu vou substituir aqui na fórmula. P igual a 2 vezes 8, que é o valor do B, mais 2 vezes o H, 2 vezes 6. Então, aqui primeiro eu tenho que fazer a multiplicação, né? P igual a 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes 6, 12. Agora eu faço a adição. P igual a 16 mais 12, P igual a 28 metros. Então, o perímetro dessa sala de aula mede 28 metros, certo? Exemplo 2. A área de uma quadra de futsal tem 576 metros quadrados. Sabe-se que a medida do comprimento é de 32 metros. Quanto mede a largura dessa quadra? Então, eu tenho o valor da área, eu tenho o valor da base, que é o comprimento, né? Mesma coisa, são 32, e eu não tenho a altura, ou a largura, que é a mesma coisa, que eu vou descobrir. Então, aplicando a fórmula da área aqui, que é base vezes altura, eu também virei a equação aqui, né? Começando para ficar na mão já aqui. Então, fica 32 vezes o H igual a área, que é 576. Então, o 32 aqui está multiplicando e vai passar dividindo. Então, H igual a 576 dividido por 32. H igual a 18 metros. Então, a largura desta quadra mede 18 metros. É uma quadra de 32 por 18. Exemplo 3. O perímetro de um lote urbano retangular mede 144 metros e a sua largura mede 12 metros. Calculem. Letra A, o comprimento do lote. Então, também, eu tenho o perímetro, que é a soma dos 4 lados, que é 144. Eu tenho a largura ou a altura, que é 12 metros. E eu quero descobrir o valor da base, que é o comprimento. Então, aplicando a fórmula aqui do perímetro, que é perímetro igual a 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, vamos substituir as letrinhas aqui da fórmula. O P, 144, igual a 2 vezes a base, que eu quero descobrir, que é o comprimento, né? Mais 2 vezes 12, que é a altura. Aqui eu já virei a equação, então, fica 2b mais 2 vezes 12, 24, igual a 144. Como eu quero descobrir o valor do B, eu tenho que isolar o B aqui, manter ele sozinho na igualdade aqui. Vou passar o 24 para lá. Então, 2B igual a 144 menos 24. Agora eu vou calcular essa diferença aqui. 2B igual a 144 menos 24 vai dar 120. O 2 aqui está multiplicando, a operação inversa vai ser a divisão. Então, B igual a 120 dividido por 2. B igual a 60. Então, o comprimento do lote mede 60 metros. Perfeito? Também na mesma questão, é para calcular a área deste lote.
Então, a área é base vezes altura. A minha base, que é o comprimento, encontrei aqui na letra A, que é 60 metros, e a altura ou a largura é 12 metros. Então, a área vai ser 60 vezes 12, que vai dar 720 metros quadrados. Então, a área do lote é 720 metros quadrados. Então, seguindo agora, tem as questões referentes ao retângulo, então, para resolver, então. Também é só seguir os exemplos aqui que o professor demonstrou aqui, que foram feitos, né? E aplicando a fórmula da área e do perímetro, você vai resolver facilmente. Então, aqui a questão está se referindo ao campo de futebol oficial, né? Que é para calcular a área do campo medindo 102 por 68. Então, é só multiplicar os dois números aí. Depois a questão B, quantos metros um atleta tem de percorrer para dar uma volta completa ao redor do campo? Então, ao redor do campo corresponde ao perímetro. Então, você vai fazer a soma do perímetro, né? Tranquilo? Quanto mede a diagonal desse campo? Aqui daí, a diagonal é a divisória de um canto ao outro, né? Diagonal é aqui. Vou pegar um desenho aqui. Aqui é a diagonal. Então, aqui tem que aplicar o teorema de Pitágoras, que a gente viu na aula passada, né? Aqui, para calcular a diagonal. A diagonal vai ser o valor do A hipotenusa. E daí vocês têm o valor do B, que é 102, e o valor do C, que é 68. Calcule o quadrado deles, depois soma, né? E depois extrai a raiz quadrada. Vai dar o valor aí. Perfeito? Então, qualquer dúvida pode chamar o professor no WhatsApp, estamos sempre disponíveis aí. Bons estudos, uma boa semana, então. Se cuidem, estudem bastante, aproveitem o tempo, né? Que vai longe ainda para a gente voltar para a sala de aula. Né? Então, até. Tchau, tchau. Valeu, até.